Olá, olá, frequentadores do Debateco, o podcast do blog /canal /site Casa de Repouso de Banda Larga. Aqui seu apresentador Felipe Braga dando início à temporada de 2023 do podcast em abril, por que não antes? Porque a gente estava num recesso obrigatório em razão de concurso público. Estava estudando para concurso público, agora eu consegui um espacinho para poder fazer essas produções em razão de foram suspensos os 2 concursos públicos que eu ia prestar. Mas não tem problema porque vai ter mais vários aí ao longo do ano, parece que é um ano bem variado de oportunidades para quem é concurseiro, então tá tudo bem, tá tudo encaminhado. Mas ainda bem que aconteceu, eu tenho mais tempo para estudar e tenho mais tempo inclusive para fazer programas como este. E como vocês já sabem, a gente adora comemorar efemérides. E qual a grande efeméride que a gente constatou que acontece neste ano de 2023? Pois bem, minha gente, completamos 20 anos de lançamento de uma produção que ganhou status de cult na internet, não, claro, numa dimensão equivalente lá ao do Pistoleiro Papaco, mas que caiu na boca de um povo da rede que sempre se diverte fazendo memes e citando seus diálogos escrachados, personagens esculachados e desenlaces surpreendentes. Vocês já sabem pelo título do programa que estamos falando de Nossos Parabéns ao Freitas, curta-metragem lançada em 2003, que inexplicavelmente eu nunca trouxe como referência nos meus reviews em vídeo, mas quem acompanha o Debateco sabe que falamos bastante dele no nosso primeiro programa por se tratar da pedra fundamental da nossa piada conceitual interna sobre o nacional-bruxismo. E para celebrar a vintena deste clássico recente, trouxemos para o balcão do boteco seu roteirista e diretor, que nessas 2 décadas lá, entre o lançamento e até agora, fez várias coisas interessantes e vai falar sobre elas também. E vai comentar aqui com a gente, comendo essa porção de linguiça engordurada, Felipe Marcondes Santangelo. Seja bem-vindo aí, Fripão. Obrigado pelo convite. Tô adorando essa lembrança dos 20 anos. Tinha passado batido para mim, mas é um filme que tá aí no coração da minha história. Não só no coração, como também no ânus. Em outras partes internas, ou não? Bom, muito externas. Bem. Bom, e é o seguinte, o Santangelo vai bater um papo com a gente sobre o filme, mas a coisa não vai ser só entre 2 pessoas, não. Aqui a gente vai fazer uma coletiva, vai ser quase um Roda Seca. E para compor a bancada do Roda Seca, que a gente trouxe os mais distintos críticos de artes que o nosso boteco pode reunir. Primeiramente, ele, que estará na próxima CCXP de camiseta, óculos escuros e sunga branca como cosplay de Alexandre Frota, Leonardo Mestre Palhares. Seja bem-vindo, nosso Mestre Palhares. Obrigado, Felipe. Santangelo, seja muito bem-vindo, e eu espero aqui divulgar também os 20 anos dessa obra maravilhosa que é Dudu ou Vampirinho Trapalhão. Mentira, é sobre os nossos parabéns ao Freitas, mas também, por que não, tornar a ciência ao Santangelo desse maravilhoso ator, diretor, produtor, melhor chupinhador de música dos Trapalhões, que é o Carlos Dias. Muito obrigado. Conosco também ele, o Brian Epstein de Campinas, que tá ensaiando fazer um cover do Manowar só com diálogos do Freitas nas músicas. Arte Oliveira, palmas para ele, minha gente, bem-vindo, Arte. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai ouvir, mas eu só queria deixar registrado uma coisa. Como diria o final, na vida nós somos Freitas ou Frota. Fica aí a reflexão. E conosco ele, que surpreendeu nossa banca com considerações que conseguiu o improvável: enrijecer o conceito do nacional-bruxismo. Leonardo de Ângelo Ferreira, bem-vindo aí, nosso ouvinte, Leonardo. Ô Felipe, obrigado. Fico muito feliz por fazer parte da bancada dos nossos assuntos tão potentes para esse Brasil tão pouco potente que anda se apresentando. Agradeço o convite, queria agradecer principalmente ao dono do bar por abrir o bar hoje cedo no feriado, porque a tremedeira estava batendo e eu acho que não era do frio. Eu espero honrar o convite. Vamos nessa. Vamos nós. Vamos descer aqui as rodadas e conosco chegando agora de última hora, tão de última hora que eu não aprontei texto de piada de introdução para ele, nosso querido, que vai fazer, vamos lá, vamos de improviso, que vai fazer o seu doutorado
fazendo correlação entre Freitas e Carlos Dias. Tiago Xavier, poderoso chofer, palmas pra ele, meu povo. Bom giorno. Tenho que acordar aqui mais cedo. Na verdade, eu já tô numa rotina de acordar mais cedo por conta de filha, então já aproveitei o embalo e já liguei cedo aqui. Se eu cair no meio da transmissão, é alguma emergência aqui de fralda, alguma coisa nesse sentido. Oi, meu nome é Freitas. Eu sou um comicu de putas. Vamos conversar com Felipe Santangelo sobre o Freitas, mas antes de mais nada, eu só gostaria de dar aqui uma lapada sobre a carreira dele, para você ver que o cara não fez, assim, a carreira dele não parou só num TCC, porque o nosso parabéns ao Freitas, quem assistiu, viu lá que é um curta-metragem produção universitária, foi seu trabalho de conclusão de curso, né, Santangelo? Na verdade, tem uma coisa irônica dessa época, que o trabalho não existia muito TCC. Tinha a tradição de se produzirem os curtas, mas não era exatamente uma pesquisa acadêmica. A minha formação era como roteirista, então foi o trabalho do terceiro ano, assim, o roteiro do Freitas, mas quando foi ali para aprovação interna, para se tornar um curta e tal, era uma tradição da faculdade, mas ainda não era uma coisa muito oficial. Eu não recebi nota pelo Freitas, por exemplo. Eu não tinha nada que estava sob crivo ali. Eu era diretor, mas não tinha matéria de direção. Como roteirista, eu fui aprovado, mas era no terceiro ano, no quarto ano já era outra história. Então, o pessoal de foto valia a nota, o pessoal de som, o pessoal de edição, tudo era, mas eu especificamente não. O curta era só um curta, o que é maravilhoso. Com isso vem muita liberdade também. Isso também é curiosidade, que eu fiz o Santangelo e eu fizemos a mesma faculdade, embora o meu curso tivesse um nome diferente. Você fez, eu entrei em 2002 e você não é do meu curso, é de cinema e vídeo. O meu é o de audiovisual, que é da união do cinema e vídeo com rádio e TV. De que ano que você... Eu entrei em 99, foi o último ano do curso de cinema e vídeo. No ano seguinte já se tornou audiovisual. O que rolou é que no meu ano, o rádio, TV e cinema já eram praticamente o mesmo curso, assim, durante os 2 primeiros anos. Depois que a coisa separava mais. Aí o pessoal de cinema ia para os exercícios, fazia curta e tal, e o pessoal de rádio e TV não sei para onde foi. Mas seguiu lá, a gente fazia coisas juntos, era praticamente o curso audiovisual, só que ainda não era oficialmente. Tem algumas coisas até de diferenças aí pelo que o Santangelo tá falando, mas essas diferenças é mais para quem passou por isso, fica mais a curiosidade. Mas eu ia falar aqui de passar uma pequena lapada na carreira do Santangelo, e se vocês procurarem pelo nome dele aqui no IMDb, o Internet Movie Database, tem bastante coisa feita ali, além do roteiro de direção do Freitas, roteirista do Família Imperial, que era uma série que eu pelo menos vi no canal Futura, o Pedro e Bianca, que é a série criada pelo Cal Hamburger, que chegou a ganhar prêmio, era exibida pela TV Cultura. Tem o Que Monstro Te Mordeu, o La Vingança, que peço desculpas de que eu não conhecia. Também roteirista de Amigo de Aluguel, criador, também roteirista da série Feras, tá na Netflix, né? Feras tá na Globoplay. Perdão. Ele foi produzido na MTV e agora tá na Globoplay. E aí uma série que essa sim tá na Netflix, teve apenas uma temporada e eu tô me devendo de ver até agora, o Ninguém Tá Olhando. Cidade Invisível, não sei se o IMDb tá incompleto porque não acredita quais episódios que tem aí sua participação, e que eu também tô me devendo aqui a segunda temporada. A primeira assisti com a minha esposa, a gente adorou. Parabéns pelo trabalho, Santangelo. O Irmandade também, que deu bastante o que falar, e mais recentemente aqui também da Globoplay, o Rota 66, Polícia que Mata, baseado no livro do Caco Barcelos. Também tem peças de teatro que você escreveu, encenou, tem mais isso. Você pode citar algumas aqui, Santangelo? Minha trajetória de teatro foi bastante underground, assim. Eu fiz bastante peça, mas é difícil. Talvez a que mais tenha ficado conhecida é uma que se chama 6 Atrizes em Busca de uma Personagem Principal, mas tem também Augusta, Rainha Puta, tem Tavares, Anais do Crime Passional, Inspetor Tavares, Cada Caso é um Caso. Tem uma adaptação de As Criadas, cujo nome eu esqueci nesse momento, e é uma vergonha eu ter esquecido o nome de peça. Tem uma peça chamada O Silêncio que Veio do Céu. Aí eu tenho uma trajetória longa com um grupo de teatro chamado Ivo 60, que a gente fazia teatro de rua,
Eu não era exatamente dramaturgo, eu era ator, mas eu escrevi algumas peças com eles. Uma é O Menino que Fugiu da Peça, que é um infantil, outra é o Ópera de Sabão, que é uma peça, uma espécie de deboche na linguagem de telenovela, e por aí vai. Pouca coisa não, tem bastante trampo aí nos últimos 20 anos. Como eu já falei mais com o nosso convidado, eu vou passar a bola aqui pela ordem alfabética para o nosso querido Arte Oliveira. Você tem aqui uma pergunta inicial, Arte? Pergunta inicial que eu tenho em primeiríssimo lugar era via de regra, quando você estava na USP, qualquer curta ser feito em película? Sim, era a tradição, assim, até o meu ano foi bem a transição, assim. É que não era todo mundo que fazia, mas a gente tinha no terceiro ano de faculdade, tinha exercícios em película, e aí todo mundo fazia um exercício de 3 minutinhos, assim, era uma espécie de filme piada, mas cada um ia lá na sua própria poética e era o início da pesquisa de cada um, assim, na película, principalmente pra galera de foto, era muito bom, assim. E é também uma espécie de primeira experiência de set coletiva como classe. Todo mundo, de alguma forma, participava dos sets das turmas anteriores, ia lá pegando 3T, fazia o estagiário 3, assim, para começar a aprender. Mas como experiência de dinâmica de classe, os exercícios foram a primeira experiência e para nossa turma lá de 99 foi muito boa, a gente ficou bastante unido e cada um tinha uma pegada, mas de alguma forma a gente se entendeu muito bem nesse rodízio, porque cada um trabalhava nos curtas de outros e a gente se aproximou como turma, assim. Isso ajudou muito na dinâmica depois dos curtas. E aí fazia esses exercícios no terceiro ano e no quarto ano era uma coisa um pouco mais restrita, você desenvolvia roteiros e projetos, e esses roteiros e projetos eram votados para serem feitos em película com a aprovação dos professores, que tinham lá a sua participação na votação. Era uma coisa bem coletiva, mas de alguma forma os trabalhos que foram feitos, eles se impunham. Eram os trabalhos de alguma forma mais bem acabados, mais bem desenvolvidos, assim. E aí praticamente todas as votações eram meio unânimes. Isso aqui, sim. Eram trabalhos bem diferentes, mas os que tinham cara de que iam virar curtas, viravam. O Freitas foi em película, mas teve um curta que conseguiu ser em 35mm, que era o curta do Marco e da Ju, chamado Lençol Branco. Teve um outro curta do segundo semestre, que foi em digital. Foi uma preferência do Pedro Granato, que eu produzi, e que o Pedro é co-roteirista aqui do nosso Parabéns ao Freitas. Ele queria filmar em digital, porque ele achava que era mais bacana, assim, e por aí vai. Então, mas era de lei fazer em 16, era o principal material. Não, eu perguntei isso mais pela questão de ser 2002, que Mini DV já era uma parada facilitada, coisa e tal, e sei lá, na minha cabeça, o curso de cinema da USP sempre foi o único lugar que você tinha que fazer as coisas, não exclusivamente, mas preferencialmente em película, pelo menos baseado no que eu já produzi de documentário. O mais próximo disso que eu fiz é, sei lá, ter uma 100B da Panasonic e fazer tudo em 24 quadros usando aquela curva Cinelike da câmera. Se você é um pouco mais desatento, você pensa, porra, isso foi feito em filme. Eu tava revendo coisa que eu fiz nela e, cara, de fato, engana bem a textura. E é isso, cara. Pegando o gancho, falando de película, Sant'Angelo, a montagem desse filme, você foi direto em película ou vocês transferiram pro digital e fizeram não linear? Como é que foi a montagem do filme? Os exercícios eram em moviola, era mal barato, a gente filmava, a gente editava em moviola, cada um tem lá a sua experiência de montagem, varando noites, cortando negativo. Mas os curtas, a gente já fazia telecinagem, ia para o Final Cut e depois voltava. Então foi Final Cut mesmo. Também pela ordem alfabética, vamos aqui para o nosso ouvinte, Leonardo Ferreira. Leonardo, você tem pergunta aqui neste momento, neste início? Cara, eu tenho sim. Apesar da minha idade, quando o Que Monstro Te Mordeu era passado na Cultura, eu assisti bastante, porque eu achava a obra muito bem feita, muito bem escrita, e eu vi que você chegou a escrever alguns episódios, né? O que me chamou muito a atenção, se eu não me engano, foi o episódio sobre o medo, que inclusive você está acreditado enquanto roteirista, é que no episódio a personagem principal, ela começa a sofrer com ataques de medo, mas é algo que para nós que somos adultos pode ser traduzido também como ataques de ansiedade, e eu achei magnífico, porque eu enquanto psicólogo
entendo um pouco dessa questão de ansiedade, né? Então, a maneira didática, como era explicado, as sensações de medo, era muito própria para criança, mas também desmistificava bastante para adultos. Era bastante simples, bastante intuitiva e, enfim, isso vai acabar caindo nessas questões de conscientização, de transtornos psicológicos, enfim. E eu queria saber como é que é essa dicotomia de se escrever para um público infantil ou infanto-juvenil e escrever algo para um público mais adulto, assim. Como funciona essa dinâmica do roteiro, da escrita? Em primeiro lugar, sobre o Que Monstro Te Mordeu, foi de fato um processo muito legal, assim. Já era o nosso terceiro processo sob a liderança do Karl Hamburger, que começou no Família Imperial, justamente que o Felipe citou aí. E aí depois passou por Pedro e Bianca, depois chegou no Que Monstro Te Mordeu. Então era um pessoal que estava entrosado. De alguma forma a linguagem para criança, para jovem, ela foi sendo estabelecida. E tem uma coisa do método do Cal de processo de roteiro, que é um método muito prático. Então você escreve e reescreve, e reescreve, e reescreve, e reescreve, lê e reescreve. E são processos quase infinitos, assim, que acabam resultando muito bem no roteiro. Então, você me pergunta qual a diferença do adulto para o jovem, tem uma diferença de tom e tipo de humor e tipo de piada. A própria premissa do projeto é uma premissa infantil, são monstros e tal. Mas como processo de escrita mesmo, é escrever até ficar bom. E reescrevendo. E aí, claro, o tipo de humor, o Que Monstro Te Mordeu foi criado pelo Cal e pelo Theo Popovic, que também depois se tornou um grande parceiro meu, e desde essa época era, e ele tem um humor muito bom, assim. Então, acho que tudo isso pega no resultado final ali, na forma. E ele dirigiu também, então era uma equipe muito boa de direção, era um elenco muito bom, os bonecos eram muito bem feitos, era bem gostoso de trabalhar, e é isso, o processo de roteiro era incansável, assim, era com base na reescrita, então as piadas vão ficando melhores, aí a forma como a gente passa o conteúdo ali, a primeira versão você vai falar de medo, você fala meio que o clichê, aí depois você vai sofisticando a forma como você fala, e aí a coisa fica engraçada, a gente não queria ficar naquela primeira mensagem que a gente costuma ver em produções para criança, aquela coisa muito correta, assim. Então a gente tinha uma estrutura de roteiro mais surpreendente. Chegava no segundo bloco, quando a gente falava o Que Monstro Te Mordeu, a coisa ia sempre por uma escala muito absurda. E nessa escala absurda a gente tinha liberdade de ter mensagens que não são exatamente aquela moral da história mais óbvia, assim. Então dava sempre um resultado legal e que eu acho que é instigante também para os adultos, assim. E nesse processo de escrita, reescrita, 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 eu sei que é muito difícil trabalhar em termos de atender as nossas expectativas pessoais enquanto escritor. Então, como vocês estabeleciam aqui está bom, me basta, é isso que a gente vai fazer? Eu acho que tem uma lei básica do roteiro, que é roteiro não fica pronto, roteiro você abandona. E ali a gente tinha um cronograma que a gente tinha que produzir 50 episódios em, sei lá, um período de 10 meses, eu não lembro quanto tempo foi, deve ter sido 10 meses a um ano. E aí sempre dá uma estendida, no final vai ficando, mas uma hora vai para produção e você entrega. Essa é a hora que você fala, ok, tá bom. Eu acho que todos os processos acabam se tornando pessoais, assim, quando você cria uma harmonia coletiva, você trabalha com pessoas que você confia e pessoas que te conhecem. A voz de cada um vai aparecendo naturalmente no processo, e o próprio processo de escrita, você recorre a questões pessoais para trazer a verdade da coisa. E o Que Monstro Te Mordeu tinha muito isso. O tipo de humor, o tipo de situação, são coisas que partem de cada um e ali naquela harmonia coletiva de gente que de alguma forma foi aprendendo a se conhecer e se respeitar e gostar um do outro. Então as coisas ficavam. Então as vozes de cada um estão lá, estão presentes no projeto. E é isso, uma hora ficava pronto porque tinha que ir para filmagem, mas sempre ia melhorando, vai melhorando um pouco, os atores dão uma sugestão, aí chega o diretor, aí chega na montagem, é um processo infinito até que fica pronto. Vamos lá passar adiante aqui na nossa roda seca. Leonardo Mestre Palhares, tem a pergunta inicial sua aqui? Ô Felipe, naturalmente o que chama mais atenção no curta é a participação do Alexandre Frota.
puxando um pouco do que o Leonardo perguntou de roteiro e do Arte até começou sobre respeito à produção e montagem, como se deu a participação do Frota? E sobre em questão de roteiro, se a sua memória permitir relembrar, vocês já estavam pensando em chamar o Frota desde o começo? Tinha alguma versão diferente que pensava em outro personagem para fazer o papel do Frota caso não fosse possível contá-lo na produção? Essa pergunta tem algo a ver com a questão de como funciona o trabalho do roteirista com a produção em andamento e quais mudanças que podem ocorrer e como se o roteirista se sujeita a essas mudanças no decorrer de um trabalho coletivo com uma produção audiovisual. E acrescentando até uma pergunta que seria minha, falar até do processo de concepção do roteiro, pode até emendar a falar disso, Sant'Angelo. São assuntos complementares. Eu acho que o processo de roteiro do Freitas começou, sei lá, ainda era do segundo ano, surgiu num exercício de roteiro, surgiu o personagem, o cômico de puta. Então é um personagem que habita o meu imaginário, assim, muito com base no meu entorno, na minha vida, nos personagens que eu assistia e tal. E aí, na hora que chegou a hora de fazer o projeto, que é uma coisa que é mais ambiciosa e tal, eu tinha o desejo de botar isso, e aí eu escrevi em parceria com o Pedro Granato, que é um parceiro de vida. Ele tinha também a mesma pegada de humor, o mesmo desejos parecidos artísticos, e a gente foi tentando conceber como fazer esse personagem do cômico de puta de alguma forma dar uma cambalhota e transcender para uma coisa nacional, macunaímica, chanchadeira, uma coisa que comunicasse com o Brasil, assim, e ampliasse, não ficasse só num universo muito restrito. Aí a gente pensou, uma situação familiar e tal, e aí o filme precisava daquele twist absurdo, daquela coisa que o negócio explode, assim, e o Frota, ele foi isso, ele se tornou isso. Nessa época o Frota ainda não estava na Casa dos Artistas, a gente pegou bem uma transição, então o Frota, ele estava trabalhando com umas funkeiras, ele era meio empresário do funk, e a gente viu ele num programa do João Kleber, ele estava brigando com uma banda de funkeiras, ele tinha pago o silicone delas, e elas falavam, eu não trabalho mais com ele, ele falou, vocês vão ter que devolver o meu peito. Era bem no programa João Kleber, assim, era um barracão, assim, a gente fala, cara, o Frota tem que estar no filme, assim, ele era perfeito. E aí, toda a escrita do roteiro era pensado nesse Frota funkeiro. É o que aconteceu, o processo de roteiro demora 6 meses, na aula de roteiro 3, sei lá, aula de roteiro X, e o processo de escrita, você escreve e compartilha em sala de aula, e na sala de aula é uma dinâmica que você escuta todo mundo. Então você faz a leitura e todo mundo dá suas opiniões, o roteiro vai melhorando até que chega no final e fica pronto. Uma dinâmica que depois, mais tarde na vida, se reproduziu em sala de roteiro e é uma dinâmica que, de alguma forma, eu estou habituado desde a faculdade. E aí o Frota estava sempre lá. Assim que o Frota chegou, ele foi ficando, e a sunga, e assim, a cena variava, né? A cena começava mais absurda, às vezes ele chegava com um revólver, às vezes ele chegava com um pau duro, tinha formas de chegar, mas era sempre isso. O que aconteceu foi que entre o fim do terceiro ano e o começo do quarto ano, que era quando o projeto era aprovado, o Frota teve essa participação na Casa dos Artistas, que foi, acho que foi entre dezembro e janeiro, não lembro exatamente. E ele bombou, assim, ele foi para um outro lugar como figura midiática, ele sempre teve essa coisa de se recriar midiaticamente, assim, e ele foi para um lugar muito pop. Daí, por um lado, eu falei, fudeu, ele nunca vai topar fazer o curto, coisa que eu tinha alguma esperança. Por outro, eu tinha uma conhecida que trabalhava na Casa dos Artistas, e ela conseguiu o contato do assessor, e eu telefonei pro assessor, pedi para falar, e passadas 2 semanas ele não respondia, eu falei, fudeu. Volta um pouco a fita, quando a gente teve a votação se o curta ia ser feito, qual curta seria feito, todo mundo gostava muito do projeto, mas os professores, principalmente, tinham essa preocupação. E se não for o Frota? E se o Frota não topar? Porque era uma realidade, eu não tinha a menor certeza, nunca tinha falado com ele. E a gente pensa, talvez o Pereio, talvez o João Gordo, eram 2 figuras ali que não seriam a mesma coisa, mas a gente tinha esses planos B. E aí, com a produção já em andamento, a gente chamou, tentou falar com o assessor uma vez, mandou um e-mail que era um baita chaveco, assim, falava da figura, o que o Frota simbolizava, o Frota fazendo o papel dele mesmo,
é uma ajuda ao cinema universitário brasileiro e tal. E ele gostou muito disso, assim. Também dei a sorte de pegar bem nessa fase que ele tinha dado uma virada, que ele queria ser mais bonzinho, porque a trajetória dele como personagem na Casa dos Artistas é maravilhosa também. Ele começa como um cara que faz plots para derrubar os adversários. Aí o Silvio Santos conta isso, conta essa estratégia no meio de um bate-papo ao vivo, e o Frota fala, porra, Silvio, você estragou meu jogo, e sai da casa. Aí o Silvio Santos vai atrás do Frota, traz ele de helicóptero de volta pra casa, assim, enfim, é tudo maravilhoso. Aí quando o Frota chega de volta na casa, ele é uma espécie de underdog da casa, as pessoas não confiam muito nele, mas ele começa a criar uma dinâmica de ser bonzinho, ele cria lá um amor, ele começa a falar com o melão, ele cria coisas. E é muito genial, assim. E ele fica uma pessoa adorável, assim. Você vê que o Frota é muito além do estereótipo que ele constrói pra ele mesmo, você entende a construção. E aí ele tava bem nessa fase em que ele tava um cara bacana. E aí, passadas 2 semanas, eu falei, fudeu, não vou ter resposta, o cara nunca vai querer. Liga ali uma situação que parece um trote, né? Você fala, alô, Felipe, aqui é Alexandre Frota. E eu falei, ok, tô tomando um trote. Aí era ele mesmo, e muito gentil, um cara legal, sabe? Um cara incrível. E falou, vamos conversar. Eu fui lá no SBT conversar com ele. Ele tava, nessa época já tinha acabado com as artistas, ele tava fazendo umas participações na Praça é Nossa. E aí ele falou, como é que vai ser? Eu falei, topo, vou fazer de graça, só quero que você coloque nos créditos ali que eu tô fazendo de graça. Então, é o padrão, os atores, a gente, como ninguém tinha dinheiro para pagar, todo mundo fazia de graça, mas ele queria deixar marcado que ele tava se dedicando ao cinema universitário, e aí a gente preparou toda uma estrutura de produção para ele filmar rapidinho e sair, assim, era um dia. Aí, o primeiro dia que foi estabelecido para ele gravar, ele teve um problema e não foi. Aí, de novo, eu falei, fudeu, não vai ter o Frota agora e agora. E aí já tava com a filmagem acontecendo. Daí ele falou, olha, desculpa, não pude, mas eu posso daqui a 14 dias. A gente fez de novo e montou, e ele apareceu, e é isso, filmou. A gente tinha também uma estrutura de, na hora de medir foco, eu não sei ele, mas ele tava lá muito de boa, assim, um cara tranquilo, um cara bom de trabalhar mesmo, participou bem, gostou, foi tudo em cima, foi essa a experiência. Nosso querido Thiago Xavier, você tem pergunta aqui pro... Não, a pergunta que eu queria fazer era mais com relação ao próprio audiovisual mesmo, porque a gente imagina, assim, não sou totalmente leigo em audiovisual, porque eu cheguei a fazer curso de comunicação, mas assim, eu não fiz curso de audiovisual. Quem fez é o Felipe, ele pode falar melhor. A gente tem a impressão que a gente sempre, quando a gente ouve falar de cinema no Brasil, a gente sempre tem aquela coisa da precariedade. O cinema brasileiro, pelo menos assim, a imagem que ficou da época da porno chanchada, é a coisa da precariedade, a coisa da película na unha, que você tem que contar, gravado uma vez só, porque não dá pra ficar repetindo e tal. E assim, a gente tem a impressão de que com a mudança da película pro digital, talvez, não sei, posso estar falando merda, teve um barateamento do custo, não sei se foi muito também, e assim, ou se não um barateamento, pelo menos uma facilidade de se trabalhar, que possibilitou que se tivesse uma produção um pouquinho mais robusta, pelo menos assim, do cinema menos profissional e tudo mais. Eu queria saber da opinião. O cinema ficou mais produtivo com a mudança do analógico para o digital, ou não, com a mudança acabaram vindo outros custos que também acabaram encarecendo os projetos, e também essa coisa da mudança cultural e tudo mais, o que para pior ou para melhor, porque às vezes ainda mesmo com essa mudança, ainda se tem aquela coisa de que o cinema brasileiro é um pouco ou precarizado, ou sei lá, muito panelinha, aí já entra numa outra questão de incentivo fiscal, de Lei Rouanet, que o pessoal gosta de falar muito sem saber, né? O Felipe é testemunha disso. Então eu queria perguntar para o Felipe mais sobre essa questão da produção mesmo, a mudança da produção a partir dessa época que sai o nosso Parabéns ao Freitas. O que mudou de 20 anos para cá, seja nessa questão da facilidade de produzir, seja nessa fala e, na verdade, como funciona. Eu vou começar falando especificamente do Freitas, assim, como estrutura, e depois vou tentar falar um pouco dessa questão que é maior, né, que você trouxe. Especificamente do Freitas, eu acho que era essa coisa da película na unha, que você comentou. Então, um filme universitário tem uma estrutura que precisa ser barata, porque é um filme que tem poucos negativos, precisa ter um custo barato, era 3:1. Então, um filme de 15 minutos vai ter 45 minutos de película, mais ou menos, né?
que era o que a gente tinha, e você tem que, se der errado 2, 3 vezes, passa pra frente e vê o que faz, assim. Senão você gasta a sua película num take, o filme não acaba. Então, toda a estrutura de produção era pensada um pouco para isso. Ao mesmo tempo, como eu conversava justamente com o próprio cinema de porno chanchado, então a precariedade era um pouco a graça. Eu queria fazer câmera de churrasco, os planos podiam ser mais abertos, tudo isso facilitava para você filmar em um take. Eu também gostava de filmar num clima improviso, então eu ensaiava bastante com os atores antes, eu tive 2 ensaios, tinha muito não ator, então o clima meio de jogo de cena tinha que estar bem afiado. E aí, quando chegava na hora de filmar, você conseguia já estar com a cena mais desenhada, mesmo sendo essa câmera mais solta. Então, a estrutura precária é a linguagem do filme. Essa se torna a graça. Em relação à questão do digital, do película, eu acho que tem uma outra informação que é importante, assim, que aconteceu nos anos 90, teve o fim da Embrafilme, mas você teve a ascensão da publicidade brasileira, assim. Era uma época que eram os anos de ouro da publicidade, e eles filmavam em película com muito dinheiro. Então, uma galera se desenvolveu como diretora, assim, e isso foi produzindo muitos profissionais. Cria bons diretores, bons assistentes, o dinheiro fluía por aí. Criou-se esse cinema feito por publicitários, que, de alguma forma, foi uma revolução da produção do cinema brasileiro, assim. E aí, o auge disso é o Cidade de Deus, ali que o Meirelles passa filma, e de repente chega na hora de fazer o filme dele, ele faz um curta que já estoura, e depois ele transforma esse curta em longa com um filme muito relevante e com uma linguagem de um cara que aprendeu a filmar em película com muito dinheiro, assim. E aí, na paralela, você tem o filme de arte, que seguiu existindo em condições precárias, seja em digital, seja em película, sempre fazendo com pouco material, com pouco dinheiro. Quando rola essa revolução da publicidade, assim, as estruturas de filmagem vão ficando mais caras. Então a equipe é cara, o fotógrafo é caro, o editor de som é caro, o técnico de som, tudo encarece. E aí a película quase que se torna menos importante como o fator que encarecia o filme. A câmera boa também vai ser cara, então... Só que ao mesmo tempo você tem o digital como linguagem, que é uma possibilidade, mas, sei lá, na minha época, por exemplo, você não entra em digital em qualquer festival, e aí a coisa vai sempre dando um jeito de ter a elite e ter a galera que faz de outro jeito, assim, que tem que se inventar. E nunca é fácil penetrar. São mundos paralelos, assim. Você pode ter um filme comercial e caro em digital ou película, e você pode ter um filme em película de guerrilha, assim. Você fala, o cara vai filmar em 16, filmar 1 para 1, loucão, e vai sair um filme... E é por aí, assim. Então, o que se imaginava no meu tempo ali com o Dogma, que você ia... Puta, agora o digital vai bombar e o mundo vai ser mais legal com ele. Na prática, o que se viu não foi exatamente a grande democratização, só que ao mesmo tempo agora a coisa estourou. Você tem grandes cinemanovistas no TikTok, assim, você vai ver, tem coisas de corte, de linguagem que são, cara, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é arte pura. E tá lá no TikTok, sei lá, agora o mundo deu 3 cambalhotas e não é o que eu... Por isso que eu sou incapaz de dar esse panorama histórico, porque agora nem eu jamais acompanho, assim, eu já tô defasado. Só uma coisa para pontuar para o nosso ouvinte que não está familiarizado, mas quando até o Sant'Angelo fala de 3 para 1, 1 por 1, seria assim, 3 tentativas para aproveitar uma, né? Então, de fazer 3 takes com o ator, de repente aproveitar uma. E a publicidade, quem já teve num set de publicidade, eu tive bem antes de entrar na faculdade, estavam filmando numa padaria perto de casa, rapaz, um monte de take para aproveitar um. Eu até cheguei a ver num livro, não me lembro qual, do Renato Ortiz, que usavam, assim, faziam dezenas de takes para aproveitar um, porque a publicidade tinha dinheiro a rodo, e o cinema brasileiro não tinha esse dinheiro, né? Hoje está bem superado por causa do digital, mas como falou o Sant'Angelo aqui, outras coisas acabam encarecendo uma produção que venha a ser mais robusta. Isso foi o tempo de Boca do Lixo aqui, porque como a gente é muito fã de Boca do Lixo, era a grande commodity da Boca do Lixo era ir atrás de negativo, que o pessoal às vezes ficava anos com aquilo lá no congelador de casa para utilizar em algum momento e fazer filmes como, por exemplo, O Despertar da Besta, do Zé do Caixão,
que de repente sai uma pérola lá, ou se é uma coisa que acabou esquecida. Ele se modernizou o país, entendeu? Ele vai pegar com a estabilidade monetária. Mas eu não vou conversar com você, porque você é burro, entendeu? É que os meninos estão discutindo. Política. Tudo bom? Santângela, você falou, mas foi a partir meio que de uma sacada que você teve aí junto com o Pedro Granato, o personagem, o Come Cu de Putas. E eu gostaria que falasse um pouco, se você se lembra, afinal passou tanto tempo e devia ser uma coisa tão casual no cotidiano da faculdade, do feedback dos professores. Até mesmo pelo que você falou, e isso eu posso atestar aqui para os nossos ouvintes, ao contrário da imagem daquele professor de cinema, como o nosso personagem aqui do meu canal, o cinéfilo pedante, os professores lá do departamento eram bem razoáveis, eles incentivavam a gente legal. E até fazendo uma ponte, atualmente está rolando um meme na internet, o pessoal fez lá um vídeo com os alunos do curso de cinema da USP, qual que é o seu filme favorito, e todo mundo falando de Godard, Bressani, Sganzerla, uns filmes que são pouco populares, mas, afinal de contas, se o cara está estudando cinema, qual que é o problema dele gostar de um filme que seja mais de nicho, enfim. Mas conta aí da relação com os professores, se você tiver essa lembrança aí na cabeça, até mesmo falar um pouco do desenvolvimento do roteiro, e aí falar, inclusive, no que vocês enxergavam, se você conseguiu enxergar a coisa num nível até conceitual, ou se puramente na zoeira, como às vezes a gente pode até fazer essa imagem assistindo o vídeo pela primeira vez. Eu acho que eu sempre tive uma pegada de linguagem chanchadeira. Para entrar na faculdade, o exercício que eu fiz já era na pegada chanchada, assim, a minha piada sempre foi o mesmo tipo de humor da porno chanchada, assim, era humor trechão. Tem uma coisa minha, do meu próprio desejo, das coisas que eu acho engraçadas, do que eu acho. Eu gosto do profano, assim, eu acho que a galera sacralizava demais, justamente por causa dessa coisa da película, então eu gostava de esticar a corda pro outro lado. Vou fumar um lixão aqui, e para fazer disso tão importante quanto a outra cor. Eu não quero fazer a coisa mais poética do mundo, eu queria fazer poesia com o material mais humano possível. O que aconteceu foi que, quando eu comecei a fazer os primeiros exercícios, e aí a gente tinha, acho que tem 3 figuras importantes, tem o Roberto Moreira, o Rubens Revold, e tinha uma corretora, a Sabina Anzoeteg, que é uma escritora, e ela corrigia, às vezes o Moreira mandava as correções para ela e vinha escritos, assim, e assim, eu mandava absurdos, assim, exercícios muito trash, assim, trash, mesmo que é escrito em uma sentada, e aí ela falava, legal sua pegada, mas ela trazia de volta a referência, precisa melhorar o acabamento, mas eles tentam encaixar, como bons professores devem fazer, eles se encaixam no que eles acham que é a poética da pessoa. Então, a Sabina, por que você não lê Crumb? Por que você não assiste tal filme? Aí é isso, eu vou estudando, pego Nelson Rodrigues, me aprofundo, pego Crumb, vou entendendo quem faz bem essa coisa mais trash, bagaceira, mas com muito conteúdo, assim, e vou sofisticando a linguagem, assim, vou entendendo qual é a minha pegada a partir de referências que, de alguma forma, trabalham coisas que eu admiro e que eu miro. E aí, nesse sentido, tanto o Rubens quanto o Roberto Moreira, eles tinham abertura total, não tinha muito julgamento. Pelo contrário, eu acho que eles, de alguma forma, eles gostavam da irreverência, mas, ao mesmo tempo, eles tentavam guiar para um caminho que fizesse sentido como coerência interna, como construção, estrutura. E aí vale não só os professores, mas a classe. Vale o Pedro como parceiro de escrita, né? Você, ao trabalhar em dupla, você vai pegando o melhor, você vai jogando fora ideia ruim, jogando fora, vai aparando as arestas, assim. E aí, quando joga pra turma, cada um com seu gosto, mas tentando entrar na coisa, você também escuta, aqui realmente, esse revólver ficou demais, no Frota não precisa do revólver, essa piada tá muito escrota, essa aqui tá ótima. A coisa vai desenvolvendo coletivamente, sem perder a individualidade do trabalho, mas você vai entendendo como bate em cada um, e nisso você vai também sofisticando. Então eu acho que teve uma capacidade ali da minha turma e dos professores e de todo mundo entender qual era a pegada de cada um e tentar colaborar o máximo possível para essa pegada. E acho que, nesse sentido, eu fui muito feliz na faculdade, porque eu acho que eu entrei um cara toscão, segui sendo um cara toscano, mas um tosco que era capaz disso. E aí, especificamente sobre o Freitas, eu acho que ele é despretensiosamente pretensioso, assim.
sempre que eu escrevia e pensava nas coisas, é isso, a base tá lá, é um humor trash, mas a base tá lá, no Macunaíma, na Porno Chanchada. Eu queria conversar com essas coisas que eram uma referência audiovisual que de alguma forma não estava muito no cinema universitário acadêmico de arte, e eu queria trazer. Então eu gosto muito de ler a análise, por exemplo, que vocês fizeram, porque era uma espécie de objetivo que eu tinha com o filme, assim, não esquecer esse lado, jogar o elemento, que é o elemento trash, mas tentar construir um significado sobre o Brasil, assim, que é um filme especificamente sobre o Brasil. E aí, nesse sentido, vale contar a trajetória nos festivais, assim, que foi muito importante para o que o filme se tornou. O filme estreou na Mostra de Curtas de 2003, na área especificamente de universitários. Existia até uma expectativa, será que vai passar nas programações mais abertas? Não, ficou restrito aos universitários, mas na sessão era muito bom, assim, o circuito universitário vibrava quando o filme passava, era muito legal a experiência, assim. Só que ao mesmo tempo tinha uma desconfiança dos festivais, da crítica, dos curadores, assim, e a galera torcia o nariz, o filme não era selecionado, então em muitos festivais o filme não ia, e era uma época que o circuito era restrito a festivais, mesmo não tinha onde pôr que não em festivais, então eu ficava muito puto, muito frustrado, falava, caralho, que saco, a galera são burros. Eu era arrogante o suficiente para achar que a culpa era das pessoas e não minha. Aí no Mix Brasil o filme foi muito bem de público, teve uma repercussão boa, porque era um festival que tinha muita abertura para irreverência, era um festival que cabia a irreverência e conversava muito bem com aquela galera, e aí o filme foi bem, acho que ganhou prêmio de público, e aí por fim, o que foi a consagração do Freitas no universo acadêmico foi o Festival Universitário do Rio de Janeiro, que daí tinha debate, tinha sessões muito boas, e a sessão foi excelente, assim, foi muito boa, foi cinema cheião, assim, é um festival muito bem organizado, que tem um envolvimento da galera universitária local, e muita gente de outras universidades vão para lá, então o debate foi muito bom, as pessoas tiveram a abertura para entender e mergulhar no que o filme propunha e gostaram, então o filme saiu um pouco dessa coisa, o filme engraçado trash, que ganha prêmio de público, para se tornar um filme um pouco mais levado a sério, que ganhou prêmio de expressão cultural, expressão artística, então as pessoas viram por outro lado curta, e que eu acho que foi o que fez o filme sair dessa coisa trash engraçada para virar um pouco mais cult. Aí só para pontuar aqui os dois professores que ele falou, o Roberto Moreira é um velho conhecido do nosso canal, porque eu analisei o Contra Todos dele, mas o nosso ouvinte também sabe que ele fez outros filmes, ele fez lá episódios da série Antônia, episódios da Cidade dos Homens, ele lançou até um filme que estreou na Netflix, o Terapia do Medo, com a Cleo Pires, que inclusive tem montagem da minha colega de turma, Thaís Bolonha. E o Rubens Revold também dirigiu alguns filmes, ele dirigiu lá O Corpo, que é um thriller psicológico que Rubens, eu não entendi, em 2007. Ele dirigiu também O Super Nada, que é um filme bem interessante com o Jair Rodrigues no elenco, e mais recentemente lançou um filme, Segundo Tempo, estava aí nos cinemas até agora há pouco, não sei se continua, também tem uma conversa interessante a respeito de raízes em outros países, mas enfim. Mas vamos seguir adiante. Arte, tem mais aí alguma coisinha que você queria inquirir nosso convidado? Nossa, passou tanta coisa que o que me resta perguntar agora é... Cara, sim, o lance lá de querer fazer uma parada como Porno Chanchada, como se fosse, sei lá, produção do Mujica, 1 para 1, com a questão de película, coisa e tal. Eu volto a minha pergunta pra película. O positivo do Nossos Parabéns ao Freitas ainda existe ou ele foi vítima daquele último incêndio na Cinemateca? Foi vítima. Porra. Caralho. Eu acho que existe qualquer chance de estar lá ainda, mas a última vez que eu falei com o Rubens, que foi há uns 6 meses, não se tinha notícias. Então, ainda espero o pior, mas existe alguma esperança. Cara, que se for uma das poucas coisas que se teve notícia e que eu tomei parte no debate, mas como espectador mesmo, não como alguém que é depositário na Cinemateca. O que teve de gente me xingando que, porra, por que vocês não... Vocês ficam aí defendendo esse material? Por que isso não foi digitalizado? Porque isso aqui, não quero outro.
Umas conversas, tipo, horrível, cara. Aí, meu... Não. É a história, né? A história do Brasil, assim. É um negócio... Foi muito triste, assim. É inacreditável. E película, assim... Película pega fogo mesmo, assim. Você não guarda direito. O negócio... É arrasador aquilo, foi um desespero ver a coisa acontecendo. E aí o Freitas, nesse sentido, foda-se, assim, é mais um pacote. Você fala, cara, eu não acredito. Um patrimônio, é um patrimônio material brasileiro. Sim. Que não dá pra jogar fora, assim. E fora, é tipo, sei lá, material pré-Atlântida, que até então tinha sobrevivido e foi pro saco. O Art tá referindo aqui, em julho de 2021, rolou um incêndio num galpão, num depósito da Cinemateca que fica no bairro da Vila Leopoldina, aqui em São Paulo. Queimou coisa que tava lá, mas assim, não era, digamos, os internegativos, de onde o pessoal tira para fazer novas cópias lá dos filmes que a gente até vê no Canal Brasil, mas tinha várias coisas depositadas lá. Eu não vi a relação, não sei se a Sociedade de Amigos da Cinemateca lançou a relação do que foi perdido, mas o que se estima, trabalhos de várias turmas da ECA, documentação da Embrafilme, se não me engano que o Calil falou, e inclusive acervo de fitas que o Goulart de Andrade havia doado lá da produtora dele para a Cinemateca. Então assim, história, minha gente, história, muita documentação, mesmo que, aliás, merece digitalizar, mas o original também precisa ser preservado, ao contrário daqueles idiotas que compraram um rabisco do Picasso para tacar fogo depois de transformar em NFT. Tem que deixar o original ainda inteiro, mesmo que se digitalize, minha gente. Enfim, não tem como. Fui assistir a estreia do filme do Mojica lá, o A Praga, que foi restaurado, foi remontado, e antes a Sociedade de Amigos da Cinemateca passou lá um vídeo, um documentáriozinho, mostrando como tá o estado lá do galpão, e foi uma destruição terrível. Tem muita coisa que você vê lá queimado, de fita, de película. Então assim, já teve gente me falando, não, aquele material lá já estava digitalizado, aquele material não, vai pro diabo que te carregue, vai lá mamar no teu capitão, vai dar na cara daquele maldito, daquele Mário Frias, que não fez nada na época. No dia seguinte daquele incêndio é que a secretaria daquele furibundo do Mário Frias é que foi fazer alguma coisa a respeito da Cinemateca. Só para pontuar uma última coisinha. Quando aconteceu isso, eu, muito por acaso, descobri o BCC da Cinemateca, que tinha o que sobrou do acervo de dramaturgia da Tupi. Isso pra mim me deu um quentinho no coração, mas... Cara, tem muita coisa. Isso não falando só de cinema. Cara, de televisão, sei lá, fitas de Excelsior, se é que sobrou alguma coisa. Fita de qualquer emissora. Eu não tô nem falando da Manchete, eu tô falando coisas pré-rede. Sei lá, Tupi, tipo, enfim. Enfim. Vamos adiante então com Leonardo de Ângelo Ferreira. Você tem mais alguma pergunta aqui para o nosso convidado? Eu tenho alguns comentários que eu queria fazer. Mas já é o seu TCC a respeito do filme? Não. Eu não vou entrar nessa seara agora. Não, daqui a pouco, só informando o nosso ouvinte, daqui a pouco vai ter o Festival de TCCs do Freitas, aqui a gente vai ter a competição. Mas manda lá, Leonardo. Nessa questão que o Sant'Angelo falou de ele entrar nos festivais e as pessoas não entenderem, não captarem a mensagem, eu tava pesquisando o curta, ele é postado algumas vezes no YouTube por usuários diferentes. Inclusive a própria postagem do Sant'Angelo no canal dele é a mais recente, né? Mas antes disso existem várias postagens de qualidade bastante inferior até. E por curiosidade eu fui me debruçar na seção de comentários dos vídeos e é meio que uma amostra disso que ele falou mesmo. Enquanto tem as pessoas que gostam, é bagaceira, fala putaria, pá. Tem a galera que compra essa questão do... Embarca, né? Embarca complexo de vira-lata. Lembrei agora. Ficam falando, cinema brasileiro é isso mesmo, é tudo putaria, é isso que ele presenciou na época que ele filmou e começou a passar nos festivais. Ainda é um fenômeno que acontece nos dias de hoje. Mudando um pouco de assunto, que compreendo que as inspirações do Sant'Angelo fossem as chanchadas, esse material brasileiro, Macunaíma,
Essa questão do cara ficar fantasiando sobre poder e falar que ele é não sei o que tem e ficar com esses monólogos afirmando quem ele é. Mas você já chegou a pensar que você acabou criando uma espécie de taxi driver brasileiro? Excelente. Excelente. Chegou a pensar nessa seara? Não, tem que dar um mito para esse prêmio aí do Leonardo, que realmente sintetizou muito do que a gente gostaria de ter colocado. Vamos botar palmas para ele, meu povo. Obrigado, gente. Vamos lá, Sant'Angelo, por favor. Por partes aqui, adorei. E o pior, assim, é que tem a ver mesmo. O personagem do Taxi Driver, o Freitas, é o frustrado, né? É o recalque, aquela coisa, o outro é o problema, eu sou o cara que se eu tivesse ali eu faria. E aí são personagens muito, muito semelhantes, de alguma forma. Conversa mesmo. Na época eu não tinha essa... Não pensei nisso, mas de fato tem muito a ver, assim, e tem muito a ver com... É o brasileirão, é o frustrado, é um personagem que, de alguma forma, eu achei que o Freitas fosse envelhecer nesse sentido, porque o Brasil deu uma bravanada ali nos anos, e depois, de repente, essa galera voltou com tudo, assim, o filme... Nesses 20 anos, o filme se tornou atual de novo, assim. Teve um amigo meu que reviu o filme em 2018, assim, falou, cara, você tentou rever, ainda tinha o Frota naquele papel bolsonarista, e depois o Frota desfaz, assim, a história foi muito generosa com o Freitas, assim, porque o Freitas seguiu de alguma forma relevante, assim, é muito gostoso de ver a trajetória. E aí, contando aqui um pouco a parte do YouTube, um assunto que é curioso, eu não tinha a menor pretensão de botar o filme no YouTube, assim, eu achava, pra mim, YouTube era lugar de filmes curtos, de 2 minutos, 1 minuto, e olhe lá, senão a coisa não ia pegar, então, não faz sentido. E aí, o filme foi chamado o pessoal do Audiovisual 2006, chamou o curta pra passar e debater, eu levei lá, e eles perguntaram, a gente pode botar na página do... Você já tentou botar no YouTube? E eles eram uma galera especialmente engajada na questão digital e no YouTube, e eles já tinham bombado com os vídeos. Eu falei, nossa, não, nunca pensei, eu acho que não tem a ver, curta não é pra isso. Eu tinha uma visão totalmente restrita aos festivais. Eles falaram, não, vamos botar, vai ter tudo a ver. E aí eles botaram, e eu lembro que o JH, na época, que era um dos caras, tipo, saiu divulgando nas páginas de Orkut e tal, e o filme foi muito rápido, para muitos views, assim. Poucos 2, 3 dias o negócio tinha 100 mil views, assim. Aí o que aconteceu foi que o filme, alguém denunciou, e o filme se tornou restrito para 18 anos, e aí não tinha tanta facilidade de dar o play. Aí estacionou, mas é isso, trechos foram viralizados, tinha o Não Vou Falar Com Você Porque Você É Burro, que aliás é um artista plástico que é pai do Pedro Granato, que era o meu... A gente estava lá na casa dele fazendo, que a primeira opção para fazer o papel dele tinha dito não, eu falei, cara, Pedro, se a gente chamasse seu pai, eu gostava de trabalhar com não ator, e ele deu uma olhada, falou, puta, mas ele concordou assim, aí ele chamou e o Granato toma o filme, assim, ele é um cara muito bom, é maravilhoso. Teve essa parte que viralizou e a coisa foi se espalhando, aí outras pessoas postavam e o negócio perdeu o controle total. Assim, eu tentava só falar, legal, obrigado por espalhar, tenta botar ficha técnica, passava a ficha técnica, algumas pessoas botavam, outras não, também tudo bem. E aí, voltando para o assunto da moral, que também de alguma forma conversa com o Taxi Driver, né, que é o cara que começa ali vendo filme pornô, né? Eu, na época, eu ligava muito o foda-se para essa questão moral. Eu gostava de fazer um filme que falasse de cu e com toda a liberdade, eu achava que as pessoas que aceitassem, assim. Depois, quando eu fui entendendo que as pessoas tinham muito mais rejeição com o palavrão, com o baixo calão, muito mais do que eu imaginava. Eu falava, cara, os caras são adultos, qual o problema de ouvir um palavrão aí no cinema? E tem uma galera que é... E o filme brincava com essa tradição do cinema brasileiro de ser putaria. Filme brasileiro, tudo putaria. Eu vesti o estereótipo e falei, é isso mesmo, esse filme é isso, pum. E fiz. Vai falar de cu, vai ter come cu, vai ter um frota, assim. Vestia todos os estereótipos do cinema brasileiro e, ao mesmo tempo, eu não queria lidar com as consequências disso, assim. Eu, na minha imaturidade, falava,
pessoas que assentem. Tem um filme do Truman Capote que rolou depois, uns anos depois, assim, e a primeira cena é o Capote comentando, algum outro escritor, pô, ele escreve putaria, não sei o que, depois fica bravo que o livro é visto como isso, e eu tinha um pouco essa coisa, eu falava, cara, eu faço filme trash, faço filme que veste esses estereótipos, e ao mesmo tempo não queria lidar com as consequências. Eu achava que as pessoas tinham que ver o filme e entender o filme sem se sentir ultrajadas, assim. Eu achava as pessoas caretas, mas depois eu comecei a entender um pouco mais, tipo, puta, ok, você fez um filme de putaria, agora aguenta, mano. Não vai passar em todos os festivais mesmo, assim. Tem gente que fica irritada, tem gente que acha baixo nível, tem gente que acha que é desnecessário. Bate no moralismo que muita gente tem. Eu acho até engraçado, porque principalmente esse sistema, o cinema estadunidense, é o mais vinculado popularmente aqui. Se você for pegar o filme no original, os caras falam um monte de palavrão. Só que aqui pra nós, na dublagem, eles cortam, né? Então... Cortavam, né? Cortavam. A gente, só fazer uma consideração rápida que já refleti um bocado, desculpa te interromper, Leonardo, é que assim, como dublagem no Brasil era muito pra TV, durante muito tempo era só pra TV, então a dublagem acabava censurando muito palavrão, então ficava essa impressão de que a pessoa assistia filme no cinema, não entendia palavrão, não era traduzido na legenda, então era um filme de linguajar comportado. Na televisão, mesma coisa. E aí não é que cabia ao cinema brasileiro, como era um outro público que não era o que pretendido pelo cinema americano nas salas de cinema, o cinema brasileiro acabava abraçando, falando lá com seus palavrões. Aí acabava numa confusão junto com as outras precariedades que esse tipo de cinema fazia, né? E acabou consolidando. Hoje a dublagem aceita o palavrão, reproduz, a gente vê na Netflix os caras realmente estão falando palavrão aí e tal. Enfim, mas é só para fazer essa consideração, Leonardo. Não, sim, é isso mesmo. Tanto que já faz um tempo, na verdade, que eu aluguei um DVD, acho que aquele filme Corrida Mortal, mas um daqueles filmes do Joe Statham. E eu fiquei chocado quando eles dublaram todos os palavrões. Falei, nossa, né? Pra mim, na época que eu era mais novo, eu fiquei chocado. E é engraçado isso, como tem essa questão cultural de... eles produziam filme com palavrão, aí chegava aqui, o filme era limpo. Só que aí quando a coisa é reproduzida tal qual é feito lá, só que por nós brasileiros, o pessoal fica chocado, né? Eu acho isso muito curioso. Moralização que a gente tem, como se as pessoas não falassem isso no cotidiano, normalmente, sabe? Porque tá no cinema, ele acaba entrando naquele pedestal da arte, que tem que ser um negócio puro, culto, e não pode retratar a vida como ela é. Eu acho isso muito curioso, assim. É basicamente o dublaguês que o Niso Neto volta e meia fala a respeito. Tome cuidado, senão vamos chamar os tiras, seu bastardo, maldito seja! Exatamente. Inclusive tinha muito aquilo lá, devia ter direto o sanalfabete dos americanos, que pra eles é um xingamento que não é tão terrível quanto o filho da puta pra gente, mas ele é seu filho da mãe. E só pra pontuar aqui uma referência a respeito de palavrões, tem um filme americano que foi rodado no Brasil, na Augusta, inclusive, chamado 12 Horas Até o Amanhecer, que tem um duelo de xingamentos em inglês e em português entre o recém-premiado Brendan Fraser e o nosso querido João Grilo. Umas horas que eles ficam se xingando, o João Grilo, nosso Matheus Nastergalli, com um xingamento bem povão, bem não sei o que, e o Brendan Fraser mandando o fuck you, motherfucker, aí. Girando a nossa roda seca, nosso querido Leonardo Mestre Palhares, mande lá a sua braba. Aproveitando o tema, questão de filmes americanos e filmes brasileiros que adentraram por meio da dublagem, que isso até faz parte do meu TCC sobre os nossos parabéns ao Freitas, Felipe, eu vi muito essa questão no curta, porque, por exemplo... O filho do Márcio com a Andréia, os personagens do filme, ele come o cu da filha do Freitas vestindo uma camiseta regata de time de basquete. Ele mesmo quer ser jogador de basquete enquanto o Freitas critica ele. Não, joga buraco, joga ping-pong, joga palito, porrinha, essas coisas. Aí o Freitas, ele é estuprado pelo Frota com um taco de beisebol. E o Freitas, enquanto ele tem toda aquela pose de canalha canastrão de porno chanchada brasileiro, ele é totalmente atropelado pelo Frota com as cocotas na caminhonete, numa coisa bem estilo americano. Eu não sei se
teria como você comentar essa análise com algum distanciamento dessa sobreposição desse besteirol de estilo American Pie americano sobre as produções nacionais, esse atropelamento do neoporno chanchada pós-adolescente americana sobre o besteirol brasileiro, justamente nesse sentido de filme brasileiro é tudo putaria, mas o público brasileiro consome American Pie e seus clones a rodo quando passava numa tela quente ou alugavam numa locadora na época da vida. O Porques era a referência ali no... Até na academia de polícia tinha cena de mulher pelada tomando banho, passava na tarde de boa. Agora, mas o palavrão tinha que ser dublado. Eu acho que assim, até hoje, assim, mesmo minha mãe fala, Felipe, uma coisa é falar, outra coisa é escrever, não escreve palavrão, fica pra sempre. Eu passei a olhar com um pouco mais de ternura para essa resistência ao palavrão, assim, é um negócio que pega muito fundo, assim, em algumas pessoas. Eu falo, cara, é agressivo, é uma linguagem que agride a pessoa, então eu sou mais desbocado no meu dia a dia, para mim não fere, mas para quem não é tão desbocado, a pessoa está se sentindo agredida. Eu acho até legal um filme causar isso, mas ao mesmo tempo você tem que entender que isso gera rejeição. Eu passei a olhar com olhos menos radicais a resistência ao palavrão, assim, eu passei a entender um pouco mais o outro lado. Dito isso, o filme é um pouco sobre o moralismo à brasileira, assim. É isso, é o cara que em casa não quer comer cu, mas come no puteiro, quer comer cu, mas não quer que a filha dê o cu. Tem uma coisa muito primária, assim, a premissa do filme, assim, é muito... Só que é tão primária quanto clara. Eu acho que é por isso que o filme, de alguma forma, vai bem, assim, funciona como humor. É tipo, cara, o cara come cu de puta, não come em casa, você entende o personagem muito rápido, você entende o filme, você entende do que se trata, você entende o moralismo, você entende a crítica, você dá risada da crítica. Então eu acho que numa chave de comédia, a construção ajuda essa síntese. Tipo, o come cu fica cômico, como você disse ali na sua tese. Mas só recordando aqui a pontuação do Palhares, o Sant'Angelo, teve uma articulação a gente pode até trazer já, desculpa aqui tirar a parte do nosso Thiago Xavier, mas falar a respeito de como da elaboração da direção de arte, de caracterização, se foi mesmo pensado nesse contraponto entre, digamos, a cafajestagem brasileira e a cafajestagem americana, de uma no contexto do filme se dá melhor do que a outra. E aí, bom, acho que aí tem umas outras partes que eu gostaria de conversar, que teve uns olhares muito interessantes do Palhares, mas vou deixar para daqui a pouco. Eu diria que é uma outra camada, mas um pouco o personagem que a gente está falando é o personagem que na época em que a grande bandeira da esquerda era contra o neoliberalismo, assim. E eu, de alguma forma, absorvia isso e achava o Freitas e os amigos ali simbolizavam um pouco essa galera que, se você é neoliberal e abre total, você fica arreganhado e os Estados Unidos vai chegar arregaçando você, assim. De fato, tem essa camada, assim, a galera que é cidade malandra, mas aí, tipo, tem um malandro maior que vai comer, assim. Então mas ao mesmo tempo, a figura do Frota e das meninas, eu não tinha pensado por esse lado, como essas figuras com a tradição mais americana, assim. Eu penso pelo contrário, o Frota é um grande símbolo do cafajeste brasileiro em seu estado pleno, assim, é o que o Freitas queria ser e não é. E aí, tipo, cara, você vai ser um dos dois ali. Então, tem essas duas coisas. Mas assim, eu também não gosto muito de ficar explicando as intenções, porque eu gosto também de ouvir como bate, assim. Eu gosto das análises, porque eu acho que é isso, você junta ali os seus elementos, você junta o figurino que você pega, o cara que você vê no seu amigo, aí você pega a roupa que seu amigo usa, a roupa que seu pai, quem eu vejo em mim mesmo, assim, isso de alguma forma vai criando significados que me surpreendem, eu consigo reconhecer de onde veio, mas para onde vai eu acho que também é da interlocução com quem assiste e quem pensa o filme. Foi uma excelente sacada. Thiago, sua vez.
ainda na questão do Frota. Esse filme, além de ter sido pós-Casa dos Artistas, pode-se dizer que foi um pouco transição. Foi pós-Casa dos Artistas e pré-inserção no pornô. Eu tava até já trazendo aqui pra mesa, eu tava acompanhando o podcast do UOL, que é o Brasil para Maiores, que é justamente falando dessa época do pornô de celebridades, e eu queria saber se o Felipe chegou a conhecer alguém do meio do audiovisual que trabalhou com produtora esse tipo de filme, e se tem algum contato com o pessoal dessa época do que começou a trabalhar com pornô justamente nessa época do pornô de celebridades, porque é uma coisa assim, não é um fenômeno estritamente brasileiro, mas é uma coisa muito nossa, porque assim, é um pessoal que pegou uma onda, se aproveitou, né, o pessoal que estava mais embaixo, vamos dizer assim, Frota, Cadillac, Gretchen, pegou essa onda e depois veio um tsunami e jogou esse povo para debaixo do tapete de novo. Não é que nem nos Estados Unidos, fazendo essa dicotomia Brasil-Estados Unidos, que você tem gente que fez fama justamente a questão do pornô, tipo Paris Hilton, que, vamos dizer assim, vazou propriamente dito uma sextape, a Kardashian também, teve pessoal que conseguiu fazer uma carreira em cima disso, enquanto que o brasileiro já era famoso, não ficou famoso por causa do pornô, já era famoso, ficou em queda, voltou para essa época e depois voltou pro limbo de novo. Não sei se o Felipe chegou a conhecer alguém do audiovisual que trabalhou no cinema adulto nessa época, se ele pode falar qual o contato, né? Se tinha muita gente do audiovisual que acabava parando nesse ramo na indústria, e o que ele acha disso? Se ele chegou a acompanhar essa época do cinema adulto, até por conta do Frota mesmo, a opinião dele com relação a isso. E sobre a questão do palavrão, assim, eu acho que quem se choca com palavrão é quem não é do Rio de Janeiro, porque do Rio de Janeiro palavrão é uma coisa até carinhosa de se tratar um com o outro, na verdade. No Ceará também, né, Thiago? No Ceará também. No Ceará não é tanto palavrão, mas assim, a agressividade tá no normal. A fala normal já é agressiva. Não, eu não tive... Eu até quis uma época escrever para isso, porque eu tinha essa pegada pornochanchadesca, assim, mas nunca fiz essa ponte, eu acabei indo por outros caminhos, assim, não, mesmo quando o Frota foi, eu já tinha perdido totalmente contato, assim, ele trocou assessoria, não tinha mais acesso a ele. Eu cheguei a entregar o curta para ele, assim, fui ali na produtora dele, entreguei pros assessores, dei um oi, e nem sei o que ele achou, assim. Foi onde acabou minha relação ali com ele, e foi um pouco antes dele fazer essa transição. Mas não tinha nenhum contato, nem nada disso. Não é muito comum, assim, que eu saiba. E a galera universitária ir pra essa área, uma galera da produtora pornô é muito mão na massa, assim. É uma outra galera, assim. Não rola o contato, mas é uma coisa exclusivamente comercial, assim. Ninguém tá muito preocupado com a filmagem, assim. É um pouco diferente da boca do lixo, né? Enfim, mas eu posso estar sendo ignorante, porque eu fiquei curioso, mas eu não cliquei nessa matéria da UOL aí. E deve trazer mais informações do que essas que eu tô falando. Mas eu, pessoalmente, não tive, embora tenha desejado a certa altura. O que é uma pena, assim, na explosão de cinema adulto nos anos 2000 e tal, eles não terem pegado alguma coisa, trazer de roteiro para ficar mais debochado, teria sido um excelente ganho. Mas, assim, em termos de tabelinha entre cinema adulto e faculdades de cinema, eu acho que isso parou nos Estados Unidos nas décadas de 70, 80, que no Brasil não rolou muito, nem na época da Boca do Lixo lá. Os mais ousados até eram realizadores que já eram bem mais experimentados e tinham outras visões a respeito do cinema. Bom, Sant'Angelo, uma pergunta aqui, uma curiosidade. Eu não fechei meu curso de audiovisual com uma produção. Como é que foi a participação dele na sua carreira? Como que foi o curta influenciando ou complementando a sua carreira? Que parte que ele conseguiu te ajudar ou conseguiu te emperrar, se é que é possível isso? Uma pérola tão fantástica dessa que a gente está dedicando aqui o nosso fandom. Me ajudou um bocado, assim. Foi a repercussão, a forma como... Não na época teve esse circuito de festivais, mas eu acabei indo por outras vias, assim, eu acabei indo trabalhar com teatro. Então, a hora que o Freitas estava circulando festivais e tal, eu estava fazendo edital de teatro, edital de cultura, tentando fazer peça e viabilizar. Passados uns anos que eu fiz teatro, na hora que eu voltei
eu acessei as pessoas que eu sabia que gostavam do meu curta e que eram do mercado audiovisual, pessoas que eu conheci por causa do curta. Essas pessoas me ajudaram a voltar. Uma delas é o Paulinho Caruso, que era amigo do Theo, e eles estavam fazendo uma série pro canal Futura que chamava Show da História, que não foi pra frente, mas que depois virou a mesma galera do Família Imperial. O Paulinho saiu, mas ficou o Theo, então foi a minha volta pro audiovisual, foi graças ao Freitas. Então, de alguma forma, tudo que eu tenho, eu devo ao curta ter ido bem, assim, que é um dos caminhos, assim. Quando você entra na faculdade, os professores falam, não tenha expectativas, não queira ser pretencioso na hora de fazer o curta, é só um curta, é só um trabalho, é só um exercício, é importante aprender e tal. E tudo isso é muito verdade. Eu levei isso a sério, eu tentei fazer da forma mais livre e espontânea possível, e acho que consegui, mas ao mesmo tempo, quando eu fiz isso direito, o filme realmente me rendeu uma carreira, tanto como a carreira em festivais, como depois pessoalmente, por fazerem pessoas gostarem do meu trabalho, e essas pessoas vieram me contratar, e aí, claro, a partir daí, cada trabalho que eu fazia ia gerando o próximo, o curta já ia perdendo a importância, mas de vez em quando surge você, surgindo lugares falando do Freitas, assim, caralho, que maravilha, é muito bom, assim, pra mim, pessoalmente, esse filme ter acontecido. Política e alegria não combinam. Ó, gente, vamos parando com esses assuntos que nós não vamos ficar discutindo política no aniversário do Freitas, né? Ó, hoje só se fala de cerveja e futebol! E de buceta! Essa André é uma gostosa. Mas antes de rodar pro festival de TCCs do filme, eu só gostaria de marcar aqui entre nós, aqui da bancada, como que cada um tomou contato com o filme e até como que isso possa ter me... Por exemplo, eu tava lá na faculdade, na própria faculdade que produziu o filme, quando foi finalizado, eu não assisti de cara, meu colega lá na aula de roteiro, Moreira passou, passamos lá um filme, tá super engraçado, assim, assado, é mesmo, fui assistir na sala lá do Douglas Judice, que é o coordenador de produção lá do departamento, tava lá o VHS com vários outros TCCs, assisti, me diverti pra caramba, e o Freitas, pra nós lá daquele ano, a gente vendo em primeira mão, em certa medida foi um certo alívio a gente ver alguém concluindo o curso com um trabalho tão debochado, de certa forma tão, assim, despretensioso em querer alcançar uma linguagem elevada, difícil, hermética. Não que houvesse, como eu falei, os professores eram bastante razoáveis, não que houvesse qualquer pressão deles para que a gente fosse... cinema marginal, Bressani, Glauber Rocha, nada disso. Mas a gente ainda fazia aquela coisa que para fazer diferença na academia de cinema precisava ser desse jeito, e o curta aí do Sant'Angelo foi uma coisa que animou a gente, e a gente já estava muito animado também, porque Hermes e Renato estava num auge naquele ano de 2003, então a cultura do trash estava bem efervescente. Vamos ver entre os nossos diletos bacharéis como que eles também tomaram contato. Nosso Arte Oliveira, como é que foi seu contato? Você comentou agora há pouco, mas vale a pena relembrar. Cara, a primeira vez, eu não vou poder precisar um ano, eu só não me lembro agora se foi no Orkut ou no Facebook. Sim, foi em rede social, que teve um camarada meu que já dividiu o palco comigo uma par de vezes, a gente tocava em banda, não necessariamente na mesma, mas tipo, eu colava em show dele, colava em show meu. Aí do nada apareceu uma bagulho lá, o Brasil é uma merda. Você é uma merda. E eu só sou um cômico. Eu olhei aquilo. Deixa eu ver. Aí começa lá. Porra, oi. Eu sou o Freitas. Eu só sou um cômico. E cara, fudeu. E eu acho que na mesma época, eu não sei por que Cargas d'Água, provavelmente devia ser vídeo relacionado. Teve aquele curta da Bárbara Paz, que até... Perguntei pro Felipe, ele é contemporâneo do Nossos Parabéns ao Freitas? É o Não Perca a Cabeça, o nome do curta. De um ano antes, eu acho, 1 ou 2 anos antes, assim. É praticamente contemporâneo. Era um rapaz um ano acima do meu, o André, né? Esse era um exercício, inclusive. O Não Perca a Cabeça era um exercício. O cara chegou no 3º ano e fez esse. E aí foi muito bem. E, de fato, era uma ótima sacada de curta, e o filme bombou. Acho que ele ganhou um Gramado, se eu não me engano. Ganhou o Kikito. O diretor lá, o André Luiz, ele foi assistente, né, de coordenação de direção bem na época que eu tava fazendo exercícios, e aí uma hora na sala lá tava um Kikito.
Dudu, não perca a cabeça. Leonardo D'Angelo, você como que conheceu aqui o curta? Rapaz, eu vou falar que eu sou o mais novo convertido aqui da turma. Eu não tinha conhecimento nenhum. Só foi ter conhecimento quando você chegou pra mim, vamos gravar, pá, aquele curta tal. Aí eu não tinha referência, fui atrás, fui assistir. Desde já virei um convertido, já tô espalhando a palavra por aí. O meu comentário sobre isso é que, por eu ter conhecido ele tão recentemente, eu consegui ver o quão atual ele consegue ser ainda assim. Porque eu assisti esse ano, 20 anos depois que ele foi produzido, e a leitura que eu posso ter dele, das figuras, e depois de todo esse tempo, é essa questão atemporal que se consagrou dentro da obra. Por mais que eu seja novo, eu desde já sou um adepto praticante do cosmismo. Valeu, Leonardo. Bom, daqui a pouco a gente vai ver o TCC aqui do Leonardo D'Angelo, que ele realmente fez um pente fino. Só falar um detalhe disso, é um atemporal não intencional, assim, porque como projeto, é um projeto muito de caricatura de tempo, assim. É que o que aconteceu foi que o tempo que não andou. O curta era para ser muito temporal e localizado no tempo, porque é uma crônica do brasileiro típico, assim. É que o negócio voltou com uma força, né? Uma galera virou passeada do Orgulho Freitas, assim. A galera gosta de ser esse frustradão, assim, e essa galera ganhou força, passou a comandar o Brasil, e aí daí o que você vai fazer? Mas é isso, eles são esse moralismo brasileiro banal, que você resume numa frase e os caras estão aí achando. Enfim, não é o filme que é temporal, é o tempo que não andou. Bom, Palhares, como é que foi seu contato com o Freitas? O contato no bom sentido, claro. Eu fazendo piada machista aqui, né, velho? Lá ele. Meu contato foi entre Eu com certeza já devo ter visto algum meme, alguma coisa dele assim nesse sentido, nos fins dos anos da década de 2000, mas foi em 2012, na afinada página Pai de Família Indelicado, que fazia memes do Jailson Mendes, tinha um meme do personagem do pai do outro roteirista, falando assim, eu não vou falar com você porque você é burro. Aí tinha uma foto com a cara do Jailson em cima, aquela cara do Jailson de boca aberta falando, ai, que delícia. Aí eu fiquei assim, pô, de onde é que vem essa porra? Aí eu fui procurar e eu descobri o curta Nossos Parabéns ao Freitas. Só que eu sofro principalmente com coisas engraçadas assim, tipo o próprio meme do Jailson, de só achar graça depois de algum tempo. Eu tentei ver o curtas do Freitas no primeiro momento, eu falei assim, porra, mas que coisa mais sem graça. Só que depois passou um tempo, eu já tava, eu não vou conversar com você porque você é burro, eu sou um cômico de putas. Na vida somos todos Freitas ou Frota, então eu meio que funciona assim. Na hora eu posso até não gostar, mas depois que eu vou amaciando isso na minha cabeça, eu consigo decorar de trás para frente a obra. E aí eu fiz um ensaio do Nacional Brochismo, só que acabou se perdendo lá por volta de 2019 e tal, e com essa comemoração dos 20 anos dos Nossos Parabéns ao Freitas, eu tentei recuperar ela um pouco, em que aborda essa questão do cômico ser um cacófono para a palavra cômico, dessa figura patética, broxa do Freitas, e abordando outras questões do entorno que acabou surgindo o Nacional Brochismo a partir do curta dos Nossos Parabéns ao Freitas. E, Thiago, como é que foi seu início, seu primeiro contato, sua introdução? Acho que eu fui o penúltimo, então, da lista aqui a ter contato com o curta, porque eu tive contato justamente por conta de você e do Palhares, antes da gente começar com o podcast propriamente dito. Quando a gente discutiu do longínquo ano de 2022, quando lançamos o episódio sobre o Nacional Brochismo, para me preparar para aquele episódio, eu vi o curta, gostei pra caramba, achei bastante atual. Na verdade, ele ficou atual porque o Brasil regrediu, não foi
a intenção do autor. E, assim, principalmente o curta e o conceito são coisas que eu gostaria muito de estar divulgando, assim, porque são bem sínteses do pensamento do brasileiro, mas aí o próprio Palhares pode explicar melhor, pode conjecturar melhor a respeito disso. Antes da gente passar aqui por nossa sessão de TCCs, Sant'Angelo, chegaram alguns malucos aí igual a gente, de chegar pra você e ficar aí lucubrando dos simbolismos e tal na recepção ao filme? Você já passou por alguma situação curiosa com o público do filme? Eu já fiz amigos, assim, né? Tem um amigo meu que eu conheci, tava numa festa, ele falou, cara, eu me reúno todo ano pra ver Freitas com os meus amigos do Sul no Natal. E eles viram lá acho que foi no Cine Esquema Novo, algum deles viu e eles passou a ver todo ano, e eles ficam especulando, vamos fazer o longa, eles ficam, vamos fazer o Cidadão Freitas. e eu virei bem amigo dele depois, é um escritor bem legal, chama Cherchenesky, mas a nossa amizade começou daí. Ele gostava do curto. Isso que o Palhares falou, eu lembro o Valente, que na época ele falou, ele assistiu, na mostra de curtas, ele assistiu numa cabine de vídeo. Eu lembro que ele já era amigo conhecido do Marco, que é o fotógrafo. Falou, cara, Marco, que bosta é essa? Filme ruim, você fez foto aí. Aí depois, quando a gente tava na sessão do festival de curtas, ele falou, cara, eu tinha visto isso na coisa e não imaginava. E agora eu entendi o filme em tela grande e tal. Então tem esse tipo de reação também, a pessoa que demora, mas também já tive sessões catastróficas, assim, tipo, mostrar em casa para alguns conhecidos, as pessoas vêm e falam, cara, por que você fez isso? É isso que você faz na faculdade, pra quê, assim? Mas de tempos em tempos surge alguma pessoa que tem uma relação com o Freitas e me procura, assim, é uma coisa que acontece. Mas assim, como vocês, que fez a teoria, acho que vocês foram um passo além, foi muito bom. A Cidadão Freitas, isso daí é maravilhoso, gente. As últimas palavras dele. Cômico. Suposto Comicu intriga moradores. Nossa, aliás, pegando o repórter lá, ele, nas suas últimas palavras, ele virou pra mamãe e falou, Comicu, e morreu. Mamãe no céu tem cu e morreu. É pica, é pica, é pica, é pica, é pica, é rola, é rola, é rola, é rola, é rola, no bum. Bum, do Freitas, do Freitas! Faz um pedido, Freitas! Vamos passar pro festival de TCCs. Leonardo D'Angelo, você consegue colocar pra gente aqui, manda a sua braba. Rapaz, eu tenho basicamente 2 núcleos para minha tese. Um é o núcleo Frota, outro é o núcleo Freitas. Os dois eventualmente vão se culminar. Uma coisa que eu acho muito curioso sobre o Frota enquanto pessoa no tempo é que o curta do Freitas nada mais é do que uma tragédia grega anunciada na vida do Frota. Tragédia grega não no sentido de algo trágico, mas algo inevitável que ele eventualmente pode até se debater, mas ele não vai escapar. Então, naquele momento, o Frota era, vamos falar em termos filosóficos, era um ser potente, vivia a vida dele, fazia os memes dele, era legal. E, eventualmente, ele se converteu nesse rascunho proto-neoliberal, sei lá o quê, que ele saiu do papel de Frota e caiu no papel de Freitas, desse núcleo de ressentimento, de impotência. Mal sabia a Frota que a sorte já estava lançada e a tragédia já estava escrita. Quase como a história do Édipo, que ele fez de tudo para se debater do destino dele e fatalmente ele cumpriu o destino dele, que era matar o pai e se casar com a mãe. Nos dias atuais seria o Frotas a levar aquele taco de beisebol fálico no meio da rua. Isso retorna à questão do Freitas, que é o meu outro núcleo, que justamente é claro que o Sant'Angelo falou da literalidade dele ser o cara que vai frequentar os prostíbulos, mas eu não consigo deixar de pensar também nessa questão da fantasia, ser o comedor de cu e pá. Esses momentos de potência que ele afirma são só nesses momentos de monólogo, em que ele tá sozinho, falando como ele é foda e como o dia dele vai ser foda, só que quando ele se depara com a realidade, isso cai por terra. Ele não dá atenção pra mulher dele, em contrapartida os amigos dele dão atenção até demais pra mulher dele.
enquanto isso ele tenta dar em cima da mulher do outro amigo, então ele sai desse castelo das nuvens dele de potência e cai nesse abismo de impotência dele. Por isso que eu trago a questão do Taxi Driver também, não só pela piada, mas também pela questão de ser mais uma daquelas obras que retratam o ser masculino na contemporaneidade, porque antes o homem tinha aquele papel de machão que resolvia tudo na força. Não que isso acontecia, mas enfim, eram as fantasias. Só que esses homens cresceram e viram que o mundo não funciona assim, sacou? Você não é o Conan, não é o Rambo. Você não vai resolver as coisas no murro, no tiro, na espada. Então isso acaba recaindo nesse abismo de impotência. E aquilo, a vida é miserável. A única coisa que o mantém atuante são essas fantasias que, dentro do imaginário masculino, o cu é o ápice. É um símbolo de conquista, de potência. Só que ele, sendo o chefe da casa, eventualmente tem o cu da filha comido. É quase como se ele perdesse o reinado dele, inclusive essa fantasia. E ele cai nessa espiral de depressão, porrada e realidade. É uma história trágica. E eu acredito que se houvesse mais um movimento de mascarados na Paulista, seriam pessoas vestidas com a máscara do Freitas no novo movimento brocha brasileiro. Qual é o Freitas? Só porque tua filha é uma putinha, tu acha que pode sair por aí buzinando, meu camarada? Tu vai tomar um corretivo. Calma aí, meu irmão. Ai, calma aí, elas jogaram a bexiga no meu carro, bicho. Ô, que é isso, cara? Sant'Angelo, algum comentário aqui das considerações? Não que a gente não é nenhum jogo de ficar, ou ele acertou, ou ele é isso, porque qualquer obra dá margem a interpretações, né? Não é isso, é o que abriu de perspectivas pro Leonardo, mas até dentro do que você pensava, o que você recuperou, que você viu que a obra foi adquirindo conforme o tempo. Daqui a pouco a gente vai ver do Palhares. O que você pode dividir com a gente, Sant'Angelo? Eu tô adorando mais ouvir do que falar nesse momento. E esse paralelo com o Taxi Driver, assim, tão frontal, nunca tinha parado para pensar, e tem realmente tudo a ver. A impotência, o universo da fantasia, a fantasia como potente contra a realidade impotente do personagem. Eu acho que é por isso que é atual, né? O Brasil se tornou essa paródia da ilusão de potência ali de umas figuras, e agora rola essa volta dos que não foram, tipo, todo mundo tentando realizar essa sua fantasia, foto com trabuco, assim, sou fodão. Enfim, não acrescentei nada, só aplaudo. Só vamos, antes de passar aqui pro Palhares, que até tem alguns pontos de convergência com o do Leonardo D'Angelo, a fala dele até me lembrou duas produções, uma inclusive até bem relacionada ao Taxi Driver, que é o recente Coringa lá do Joaquim Fênix, que tem uma linha de interpretação lá que os momentos mais fodões do personagem sejam todos imaginários da cabeça dele, como quando ele tá lá com aquela vizinha, começa a namorar com ela e tal. Em alguns outros momentos é mais nebuloso, assim, o filme não é claro, então tem uma linha de interpretação lá que eu peguei, não me lembro onde, de que fala como esses momentos de potência dele são todos imaginários. E aí, um filme brasileiro que eu acho que trabalha com isso, que é o E Aí Comeu. Era uma peça de teatro do Marcelo Rubens Paiva, um grupo de amigos que os momentos de potência deles, né, deles com as outras mulheres, mas justamente os momentos em que eles são potentes, em que eles comandam, são sempre as fantasias deles. Na realidade, eles estão sendo sempre pegados no pé de apoio, tanto pela mulherada como por outros motivos. Então, também estou fazendo essa convergência aqui, não sei se o Marcelo Rubens Paiva, você chegou a ter contato com isso, porque essa peça foi bem nos anos 90 que foi encenada, o E Aí Comeu. Mas vamos lá, Palhares, aí o seu TCC. Bem, eu espero ser mais sucinto, diferente do Barolo depois do dia de jogo quando São Paulo perde. A minha primeira questão do filme é como o personagem principal ele é só referenciado pelo sobrenome dele, Freitas, em oposição aos outros personagens que mencionados pelo primeiro nome deles. Isso eu acho interessante porque reforça o quanto que essa figura do cafajeste, do sem vergonha da pornochanchada, tem meio que uma coisa assim, sei lá, um aspecto burocrático, de familiar, de referência o sobrenome que essa pessoa carrega, e dela vem junto todos os ranços de apoderamento familiar, de um certo patriarcalismo, assim.
Até eu, ironicamente, eu colocando Palhares é um sobrenome presente na obra de Nelson Rodrigues desse aspecto também, lembra Burocratas de filme da Boca do Lixo, Oliveira, do Arte mesmo. O Arte é o nosso contínuo. É o contínuo também. É que eu já fui contínuo, cara. Vixe. É bem nesse aspecto do sobrenome tentar mostrar uma espécie de algo que já foi potência, mas hoje é símbolo de ruína, como o curta, apesar da pouca duração, mostra trechos de como há essa ruína na vida do Freitas. E como eu já disse, essa questão do cacófato, do comicu, lembrar a palavra cômico, ou seja, o Freitas ele é um comicu, só que ele é um comicu só de puta, ou seja, para ele comer o cu, ele tem que pagar, ele não consegue conquistar o cu na lábia como um bom malandro conseguiria conquistar. E ele sendo um cômico de putas, então, ou seja, ele só serve para fazer graça para as mulheres. Não é à toa que as mulheres do tempo atual, ou seja, as da caminhonete, o ridicularizam, jogam balão de água no seu carro e fazem aquele coro grego falando para ele não tratar as mulheres como objeto e lidar com a sociedade em sua volta. E segue o curta falando do Freitas estando no banheiro e tendo um devaneio que é o mais próximo que se mostra no curta, aludindo que ele comeu um cu de uma puta. E é bem essa questão do Taxi Driver que a gente estava discutindo agora há pouco, de que eu vejo essa cena como um devaneio do Freitas mesmo, como uma ilusão dele, porque tem som de sirene ao fundo, para de tocar Vivaldi para tocar um som de sirene, ou seja, como se fosse algo proibido, algo que está internalizado no Freitas, mas para ele externalizar tem ainda uma certa barreira, uma certa trava que o coloca nesse impedimento de poder externalizar esse desejo dele de ser verdadeiramente um machão, coisa que ele não é. E ser verdadeiramente um comicu, mas ele só come cu de puta porque ele tem que pagar para comer o cu. Ele não consegue comer o cu na lábia como um malandro clássico conseguiria. O dia do aniversário do Freitas é um prenúncio para todo o calvário dele. A esposa dele, Inês, que ele nunca conseguiu comer o cu, ela tá soprando vários balões e quando ela vai soprar o balão do Freitas, o balão murcha. Quando ela fala, ô Freitas, hoje é seu aniversário, o balão murcha. Então já é outro sinal dessa impotência que prenuncia a vida do Freitas. Bem como da filha que quer dar o cu, não respeita, e fora também outras alusões, da filha comendo a banana, do churrasco ser só de linguiça. Então tem todas essas alusões do curta mostrar uma potência que ela quer ser mostrada, mas acaba sendo reproduzida de forma jocosa, ou pela figura do Freitas, que é um come-cu, mas só consegue comer cu pagando, ou pelas linguiças, ou pelas bananas. Então, curta mostra mais essa falta de potência pela simbologia da metáfora, em outros termos, da linguiça, da banana, do que sendo capaz de mostrar essa potência por conta própria. Conversando muito com o Felipe a respeito dessa questão da frustração, que na vida somos todos Freitas ou Frota, penso muito também na questão da própria limitação do curta, não a limitação do personagem como, digamos assim, um problema grave do filme, mas a limitação sendo usada para ilustrar a realidade do Freitas. Eu vejo o Freitas como um personagem limitado, não porque os realizadores dele são limitados, mas sim o Freitas é um personagem limitado em si mesmo, por ele ser um canastrão que não consegue comer cu pela lábia, por alguém que tem uma família completamente disfuncional. E isso é até uma questão que até eu estava discutindo com o Felipe outro dia, que a gente encontrou um artigo sobre o Zé do Caixão, ele falava do problema na obra do Zé do Caixão. Aí Felipe até discutiu sobre isso, que não era questão de ser um problema em si, mas um problema como objeto acadêmico a ser estudado. Então, do que o objeto fornece, como se, em vez de como o objeto em si traz problemas. É nesse sentido que o Freitas ele transparece, digamos assim, esses problemas dele enquanto personagem, porque o que está em volta dele, que o inspira enquanto personagem, são problemas da nossa realidade, de
famílias disfuncionais, de sujeitos que querem ser canastrões, mas não conseguem comer ninguém, ou quando comem, usando meios completamente forçados. Por isso que eu vejo muito essa questão do frustrado nacional bruxista também, porque além da ficção ser uma forma por mais que a ficção nos permita dar uma viajada, ela nunca vai apresentar os personagens e a realidade que esses personagens vivem de forma completa. O Freitas, eu vejo um personagem como alguém que falta essa potência, que ele não é que ele é permitido, ele não se permite a demonstrar essa potência, porque geralmente esses personagens canastrões que comem todo mundo, eles não costumam ser muito profundos, só mostram que eles são os fodões, e quando eles fracassam, parece que eles têm uma sensação de fracasso de alguém que tem, 15 anos de idade, de um adolescente, de uma criança, de alguém com zero experiência de vida. Então, por isso que parece que há um certo abismo nesses personagens de canalhas, de se comportarem como alguém que come todo mundo, mas quando fracassam, parece ser alguém com zero experiência de vida. Então, justamente por causa dessa limitação do Freitas como personagem, que eu enxergo como uma virtude do curta se chamar Nossos Parabéns ao Freitas, que eu vejo, sendo curto uma produção audiovisual coletiva, eu vejo como os parabéns dos realizadores do filme, essa personagem de um cinema brasileiro que já se encaminhava a ser ultrapassado diante de uma realidade que já não é mais dele. O Sant'Angelo até comentou dessa questão do Freitas de não pertencimento ao tempo e não pertencimento ao lugar dele. Não é à toa que qual a reação que o Freitas tem ao descobrir que a filha estava dando cu? Ele foge de carro. Essa questão de fugir do lugar, fugir do tempo, dessa sensação de não pertencer a uma realidade, por isso que ele tem o devaneio de comer a puta no motel, o devaneio de aparecer duas mulheres com cartaz, Freitas, venha comer os nossos cus, é de uma pessoa que tem esse devaneio de não pertencimento ao lugar e ao tempo dele, e isso já no começo dos anos 2000 e perdura até hoje. Por isso que muito que se comentou aqui, justamente dessa atemporalidade do curta, por ainda permanecer no imaginário do brasileiro essa questão do canalha, mas de um canalha totalmente anacrônico, de não pertencimento mais ao lugar dele, porque a realidade mudou, a realidade principalmente com a forma de lidar com as mulheres mudou completamente, e o curta também se permite a discutir isso, ou seja, se tem um comedor de cu, com certeza vai ter alguém que vai ter vontade de dar o cu, caracterizado na filha do Freitas, que é a soma do Freitas, que é o seu comedor de cu, a Inês é a esposa dele, que não quer dar o cu para ele, que produz uma filha que quer dar o cu. E que é um fruto dessa realidade que o Freitas não raciocinou, não concluiu bem, e por isso ele sentiu a vontade dele de fugir de raiva no dia do aniversário dele. E no mais é isso mesmo, que até o Leonardo comentou a respeito dessa questão de tradição grega, e o Felipe me deu uma ideia ontem sobre a respeito do coro grego das cocotas, da caminhonete do Frota. Eu vejo nessa questão também de um pouco de tradicionalismo. É uma questão de um personagem tradicional do cinema brasileiro enfrentar o tradicional coro grego das mulheres, e de uma sensação desse personagem pertencer e não pertencer ao mesmo tempo a um tipo de cânone. Ele pertence ao imaginário cultural brasileiro, mas acaba sendo limitado a esse espaço de tempo. Que eu imagino, porque se fosse um filme da boca do lixo mesmo, eu imaginaria que o Freitas ele estaria dando uma porrada na filha dele. Mas não é isso que acontece, ele foge de raiva. Ele não toma uma reação de machão que se esperaria de alguém do tipo dos anos 70 e 80. Por isso que eu vejo o Freitas como alguém que não pertence a esse tempo e ao lugar dele. É alguém que fala de comer com ao som de Vivaldi, mas acaba tendo o cu comido ao som de Bonde do Tigrão. Então, eu vejo muito essa questão do Freitas falar de não pertencimento ao lugar, mas também a questão de não pertencimento ao tempo também. Bem, é isso que eu queria falar, só pedir desculpa ao Sant'Angelo se não ficou muito claro essa questão de falar dessa complexidade do personagem do Freitas, não é criticando a roteirização suas, mas é pensando justamente que foi intencional essa forma de
tratar o Freitas justamente porque o personagem exigia isso, e eu acho que vocês construíram a personagem muito, muito bem nesse sentido de mostrar que ele é um cara cheio de problemas, mas que como ele não resolve esses problemas, por isso que lhe falta potência, falta complexidade, além, claro, de, por ser justamente um curta, não ter muito tempo disponível assim para pensar, sei lá, no desenvolvimento desse personagem. Pois é, aí Sant'Angelo, quem diria que você que muitos trabalhos fez lá para a aula do Calil, você teria o seu trabalho trabalhado numa aula quase que do Calil. Exato, é uma meta de vida, um sonho sendo realizado. Aí só para pontuar no final aqui rapidamente, no final das coisas, eu vou confessar uma coisa para os nossos ouvintes, aquela coisa do nacionalbrochismo, havia uma certa, uma falta de sincronia, não é sincronia, na verdade é uma coisa que eu não captei do Palhares, quando ele viu o curta, antes de falar de eu criar o termo nacionalbrochismo, ele falou do ser um brocha e tal, era dessa coisa do Freitas querer ser alguém que ele na realidade não era, e na tentativa de ser, ele se frustrava. Aí quando eu falei do nacionalbrochismo, é o quanto que esse mote da frustração acaba tendo em muitos filmes brasileiros. Na época eu tava eu era um reacinha, vamos lá, eu tava ainda com a cabeça meio reaça, e eu não me conformava com tantos filmes que o desfecho ou o destino do personagem era sempre se frustrar. Mal sabia eu que eu mesmo me frustrei nas minhas intenções de querer explicar filme brasileiro desse jeito. Então eu também fui Freitas. E aí depois não, esse conceito serve para mais coisas aí, e quem sabe num programa futuro a gente discute novamente o nacionalbrochismo, ver o quanto que ele avançou. Freitas, ó Freitas, as mulheres não são objetos. Aprenda a lidar com a sociedade à sua volta. Devagarinho até embaixo. Aliás, eu tenho uma coisa a mais para perguntar pro Sant'Angelo. Primeiro, se teve alguma coisa de improviso incorporada na filmagem, por exemplo, o close na estátua da Branca de Neve, e se o diálogo, aliás, o monólogo final do Freitas lá durante os créditos finais, ele estava no roteiro desde o início, ou se foi uma coisa incorporada durante a produção? Não, tiveram improvisos incorporados, sim, tentando ir por partes. Aqui, o monólogo inicial, a festa no churrasco, tudo aquilo é roteirizado. A primeira coisa improvisada, eu acho que é o momento em que a mãe do Beto surge puxando ele pela orelha. Vem pedir desculpa pro Freitas. Essa cena é toda meio improvisada, assim. A gente tinha o Freitas saído, daí ela resolveu trazer ali e a gente incorporou isso. Então veio do ensaio e foi incorporado, mas nasceu de um improviso ali da Rena, que é a atriz que faz a Andréia. A Branca de Neve é uma coisa que tava ali no jardim, a gente falou, vamos pegar. Daí precisa de uns 6 pessoas para carregar aquela Branca de Neve, e ainda depois o abençoado Marco falou, cara, vamos dar um close nisso aqui, porque ela ficava no fundo olhando, daí falou, não, close, daí no final da película a gente fez o close, e é o plano mais aplaudido do filme. O monólogo foi totalmente improvisado a ponto de, quando a película já tinha finalizado, se assistir em festival não tem, mas pro digital eu botei ali na montagem, botei a fala do Freitas e era isso, a gente tava indo dublar umas coisas lá, e ele falou, dá uma improvisada aí, fala algumas coisas, daí o ator saiu falando. Tem uma fala do Granato, ali na hora do... Inês, sua filha tava dando a bunda na minha cama. Daí o Claudião falou, te falei? Esse aí também é improvisado, ali bem da hora, assim. É engraçado que sobra no microfone, não sei nem se a gente tem a imagem dele falando, mas a gente também incorporou e é maravilhoso. Bunda vadia! Inês, a sua filha tava dando a bunda, Inês, na minha cama! Ai! Te falei. Merda de ferro! Sensacional. O que eu ia perguntar é o seguinte, você falou de dublagem, coisa e tal. Esse filme você mixou na Alamo, jogando para os créditos, saca? E a locação era tipo casa de amigo, essas paradas, coisa e tal. É tudo feito em casa, assim. O processo é muito sem nenhum dinheiro, né? A gente tem os negativos que a gente ganha e todo o processo de finalização é bancado pela universidade, de resto a gente se vira. Então a gente sai ligando, o produtor sai ligando, pede apoio do Pirajá, então a gente foi fazer
um ensaio no Pirajá, meio olhar em volta, fazer... Aí consegue apoio de não sei o que, aí todo carro, roupa, tudo coisa que tem na minha casa. Então eu carrego... O Freitas é um personagem externo, mas também sou muito eu e minha família, e minha vida, e meus amigos. Então isso tá nos figurinos que são da minha vida, assim, são figurinos, a roupa não sei onde, não sei o quê, são coisas que eu acho que tem muito a ver, e jogo no filme e combina, formam um conteúdo, mas são trechos da minha vida. Então, ou seja, tudo, os atores trabalham de graça, trabalham no favor, todo mundo fica feliz, porque com os atores acontece, pô, você é o Freitas, você não... com os atores acontece como acontece comigo, assim, então... Mas, tipo, tem muita gente que faz um filme que nunca mais faz nada. Então tem sempre essa é a parte difícil, assim, é tudo na guerrilha total, assim. Cara, eu não sei se eu li certo, mas naquele take que o Frota tá indo embora com a caminhonete, atrás tem um adesivo, eu não sei se tá escrito Frota ou Freitas. Parabéns Freitas mesmo. Parabéns Freitas. Eu fiquei pensando, será que tinham contratado isso pro aniversário deles? Será que tinham a piada enquanto absurdo? Eu queria entender esse detalhe em específico. Eu espero não estragar a parte da graça, mas eu acho que tem a ver com isso que o Palhares falou, do nossos parabéns ao Freitas, assim, eu acho que o filme, ele tem essa camada metalinguística que vamos homenagear essa figura que é o Freitas, mas estamos aqui, sou eu, tem realizadores por trás, então é uma pequena quebra de quarta parede na intenção, né? Então, quando você faz aquilo, você fala, isso aqui é um filme, isso aqui é uma construção. Esse filme só existe pro Freitas vir aqui se fuder. Esse foi o presente que ele ganhou hoje. Então, é uma camada de metalinguagem, assim, que dá pra explicar. Então, não tem uma explicação diegética, não é da galera que estaria indo, essa nunca foi a intenção. É mais a intenção de revelar que é um jogo, revelar que é uma construção, uma brincadeira, uma quebra de quarta parede, acho que é mais nesse sentido. É a realidade dando ao Freitas uma lição. Bem-vindo, este é o mundo. Exato. E é o Frodo, que é real, né? O papel dele mesmo. Então é a parte que o filme atravessa o filme e deixa de ser só filme, assim, é um pouco, e é um desejo, não acontece na vida real, é um pouco, são coisas que a gente joga lá para realizar, a minha fantasia de Freitas é fazer o Freitas se fuder. Enquanto São Pedro é o porteiro do céu, Frota é o porteiro aqui da terra. O governo é uma merda. O Brasil é uma merda. Você é uma merda. Eu sou apenas um come-cu. Muito bem, minha gente. E aí, com isso, a gente vai pedindo aqui pro garçom que fechar nossa conta. Sant'Angelo, eu gostaria de dizer algumas palavras finais aqui na nossa edição, que a gente desde já agradece imensamente você dedicar toda a sua atenção a nós para ampliar a experiência com o filme, que a gente sempre tem tanto carinho, sempre tão legal, sempre diverte a gente qualquer ocasião que a gente lembra dele. Tem alguma coisa a dividir, você que está por trás do Freitas com toda a conotação sexual que essa piada do Cacete Planeta tem? Não, nada a acrescentar, só tenho a agradecer pelo convite, por ter participado, pela atenção que vocês deram ao Freitas e a mim. É gostoso falar do filme 20 anos depois e gostoso entender também a repercussão, os significados que ele construiu em vocês e no mundo, enfim. Muito obrigado. Maravilha, e vamos agradecendo a cada um dos nossos bacharéis, primeiramente aqui, respeitando a ordem alfabética, mas não mais nem menos importante, nosso querido Arte Oliveira, muito obrigado por estar com a gente por mais uma edição. Obrigado vocês, cara. Porra, é um prazer falar a respeito de um filme massa que apareceu na minha vida muito do nada e descobri que o realizador dele fez meia dúzia de coisas importantes pra cultura e literalmente pra TV Cultura e o audiovisual brasileiro, tá ligado? Tipo Pedro e Bianca, Que Monstro Te Mordeu e por aí vai. E vai fazendo ainda mais também.
Nosso querido Leonardo de Ângelo, obrigado por você estar com a gente, cara. Sua colaboração desde sempre foi o maior barato, sempre um prazer, aliás, um novo prazer aqui, trazer você pro nosso boteco. Eu que agradeço, fico muito lisonjeado pelo convite, pelo espaço, pela paciência para ouvir meus devaneios. Eu já vou colocar meu nome aqui na caderneta da casa, porque pretendo voltar. Com toda certeza. E claro, agradecendo a nossa diretoria do boteco, inicialmente aqui nosso Leonardo Mestre Palhares, muito obrigado por estar com a gente de novo, mestre. Muito obrigado também pelo insight lá, aquele dia que você tava bêbado, que você fez um ensaio sobre o Freitas, que deu muito pano pra manga. Obrigado, Felipe. Obrigado ao Sant'Angelo. Obrigado a todos por ter participado. E na saída aqui do boteco eu vou introduzir ao Sant'Angelo as maravilhas do... Você já ouviu a palavra de Carlos Dias hoje? Muito obrigado. Ai. Aí sim é que abre as portas do inferno. E por fim, nosso rapaz mais responsável aqui da casa, que trouxe a filha pro boteco, que não podia também deixar, né, largada, imagina. Tiago Xavier, poderoso chofer, muito obrigado por estar com a gente por mais uma ocasião. Opa, Grazi, desculpa os latidos de cachorro aqui no fundo, espero que a gente traga aqui no podcast mais realizadores, principalmente mais realizadores jovens, também algum da velha guarda que a gente tem acesso também, mas bastante realizador jovem que a gente precisa falar mais sobre o nosso audiovisual, valorizar mais. Nosso desejo, trazer tantos jovens como antigos, trazer sempre a memória e a compreensão e a fruição no audiovisual brasileiro sempre viva entre nós. Novamente agradecendo ao Sant'Angelo por estar com a gente. Sant'Angelo, seu nome já está na cadernetinha de fiado aqui do boteco, que quer dizer que hoje a rodada é por conta dele, mas os nossos microfones vão estar sempre abertos. Se você quiser alguma força, quiser um espaço para falar de qualquer coisa, vai ser sempre bem-vindo. E agradecendo especialmente a você por nos acompanhar nessa última hora e lá vai fumaça de papo. A gente se encontra numa próxima rodada neste mesmo boteco. Até lá, minha gente!